Bom, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Sabe, tem algo de meio fascinante em desvendar esses mistérios do mundo real, especialmente quando a gente percebe como uma série de falhas minúsculas, quase imperceptíveis, acaba se juntando para formar um desastre total. O caso de hoje aconteceu no café da manhã do Hotel Sol Maranhense. Para quem acompanha as operações de hospitalidade, entender a anatomia de um evento catastrófico como esse é, sem exagero, absolutamente crucial. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos destrinchar as evidências e ver exatamente o que deu errado, passo a passo. Náuseas, vômitos, diarreia e mal-estar geral. É pesado, né? Mas o ponto crucial aqui é começar pelo fim. Ou seja, pelas queixas que choveram na recepção do hotel logo depois do café da manhã. Trazer esses sintomas logo de cara estabelece o verdadeiro peso da nossa discussão. Não estamos falando só de pular etapas de um checklist chato ou burlar burocracias. A gente está falando do impacto direto e bem violento na saúde de dezenas de hóspedes. Na segurança alimentar, as apostas são sempre altíssimas. E a margem de erro, bom, ela simplesmente não existe. Parte 1. O desastre no café. Vamos dar uma olhada rápida no cenário onde tudo isso aconteceu. O Hotel Sol Maranhense é um lugar de médio porte famoso por aquele café da manhã regional bem farto. E o cenário perfeito para o caos foi um feriado prolongado. E é exatamente aqui que a gente encontra a raiz do problema. Imagina a cena. A cozinha estava operando muito além do limite, com o hotel na sua lotação máxima. Aí, para tentar lidar com essa demanda absurda, a gestão tomou uma decisão drástica e contratou um funcionário temporário, o João. O detalhe alarmante, eles jogaram o João direto na linha de frente do preparo, sem dar absolutamente nenhum treinamento de manipulação de alimentos. Cozinhas comerciais já são panelas de pressão, cheias de processos acontecendo ao mesmo tempo e perigos invisíveis a olho nu. Colocar alguém sem instrução no meio disso tudo é literalmente como entregar os controles de um avião lotado para alguém que nunca fez uma aula de voo. É só questão de tempo até a queda. Parte 2. Conceitos básicos de higiene. Para a gente entender exatamente o tamanho do erro da equipe, e principalmente do João, vamos revisitar a teoria por trás disso tudo. A higiene é esse conjunto de regras de limpeza que envolve as pessoas, o ambiente, os equipamentos, os utensílios e os próprios alimentos. Essa definição nos mostra algo fascinante. A higiene não é só passar um pano e deixar tudo bonito. É um sistema altamente complexo e interconectado. Pensa nisso como as engrenagens de um relógio de precisão. A grande sacada é que, se uma única engrenagem dessas falhar, seja uma mão mal lavada ou uma faca suja, o sistema todo entra em colapso e o alimento já era. Olha só como funciona na prática. Existem 4 vetores principais apontando direto para o alimento que fica ali, totalmente vulnerável no centro de tudo. Temos o ser humano, os animais e pragas, os utensílios e superfícies e o próprio ambiente. Na cozinha desse nosso estudo de caso, a coisa saiu tanto do controle que quase todos esses vetores atacaram simultaneamente o café da manhã dos hóspedes. Cada um deles carrega um ecossistema inteiro de riscos. Parte 3. O fator humano. Vamos isolar o vetor que costuma ser o mais imprevisível de todos. Vamos olhar para o fluxo de trabalho através das regras mais básicas de saúde. Na teoria, lavar as mãos é um processo super metódico. Arregaçar as mangas, molhar até o antebraço, ensaboar com cuidado, escovar unhas, enxaguar e secar com toalha pessoal. É rigoroso, certo? Mas o choque de realidade vem agora. O João começou o turno descarregando mercadorias lá fora. Ele pegou em caixas sujas que viajaram em caminhões, depósitos e calçadas. E logo em seguida, foi direto preparar os alimentos, sem lavar as mãos. Zero. Toda aquela carga microbiana da rua foi transferida de forma invisível e letal direto para o balcão da cozinha. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é o contraste absurdo entre as regras e a prática. As regras exigem cabelo preso, touca e nada de adornos. Mas a realidade do João? Ele não usava touca, não usava luvas e, o pior de tudo, mexia no celular direto enquanto preparava comida. Telas de celular são praticamente colônias de bactérias, muitas vezes piores que sola de sapato. Tocar no celular e depois pegar em comida fresca, olha, é com certeza um dos erros mais perigosos que se pode cometer numa linha de montagem. Parte 4. Perigos no ambiente. Mas o problema não se resumia a um único funcionário destreinado. Vamos dar um passo atrás e olhar para as falhas sistêmicas de todo aquele ambiente. Sabe aquele café da manhã regional maravilhoso? Pois é, queijos, presunto, laticínios frescos, tudo altamente perecível. E estava tudo lá, largado em temperatura ambiente por horas. Numa cidade quente. Isso transforma as bandejas em verdadeiras incubadoras. Para você ter uma ideia, na temperatura ambiente, certas bactérias dobram de população a cada 20 minutos. Em poucas horas, viram milhões. E a investigação ainda revelou que não tinha nenhum monitoramento de temperatura dos equipamentos de frio.
Trabalhar às cegas com ingredientes tão sensíveis é, sem dúvida, a receita perfeita para uma intoxicação em massa. Regras operacionais, tipo deixar esponjas na água sanitária por 3 minutos, lavar o chão logo após as refeições ou não deixar lixo acumular, parecem só tarefas chatas de limpeza, né? Mas não se engane, elas não servem só para deixar a cozinha bonita. Elas são o escudo invisível que impede que os hóspedes acabem no hospital. A desorganização nessa cozinha era tão grande que essas rotinas preventivas simplesmente não existiam, deixando as portas escancaradas para pragas e micro-organismos. Parte 5. O risco do cruzamento. Isso nos leva direto a um dos perigos mais letais que pode acontecer quando as defesas caem. A contaminação cruzada. A transferência não precisa nem ser intencional. Se uma faca que cortou algo cru toca num alimento pronto, o estrago está feito. E lá no Hotel Sol Maranhense, descobriram que utensílios limpos eram guardados colados nos sujos. Para piorar, as bancadas estavam cheias de restos líquidos e sólidos de preparações anteriores. Ou seja, os patógenos ganharam uma rodovia expressa e totalmente livre para viajar de uma superfície para outra, infectando comidas que nem passariam pelo fogo para eliminar o perigo. Pensa no fluxo de trabalho naquela manhã. Foi a tempestade perfeita. O funcionário cortava frutas cruas, virava para arrumar os pães com a mesma mão e depois já ia montar as bandejas de frios. Tudo num ritmo frenético, sem pausa nenhuma para lavar a mão ou trocar a faca. Não havia separação física entre cru e pronto. E como se não bastasse, eles ainda usavam produtos que estavam quase vencendo, com rótulos apagados e impossíveis de ler. Foi um colapso completo da linha de defesa. Parte 6. O preço da negligência. Chegou a hora de avaliar o custo real dessa sucessão de erros. A verdade dura é que o preço da negligência vai muito, mas muito além da saúde dos hóspedes. A gente está falando de um impacto silencioso e destruidor na reputação do negócio. Uma falha sistêmica desse tamanho não gera só reclamação no boca a boca. Ela atrai processos judiciais pesadíssimos e punições severas da vigilância sanitária. A grande lição que fica aqui é que a tentativa de economizar num único dia com uma contratação sem preparo tem a força necessária para literalmente falir e fechar as portas de um negócio que levou anos para ser construído. E, para fechar, olhando para todo esse efeito cascata, desde a falta de higiene pessoal até o ambiente, fica uma reflexão bem provocativa. Qual é a verdadeira responsabilidade da gestão quando joga alguém sem treinamento num ambiente de altíssimo risco biológico? Aquele erro inicial foi o elo mais fraco de toda a corrente. Fica aí o convite para a gente refletir sobre os inúmeros perigos escondidos nas cozinhas comerciais. O treinamento constante é inegociável, senão a segurança alimentar vira, infelizmente, uma verdadeira roleta russa.